Senhores telespectadores, já viram que estamos no adro da Sé de Viseu. É um dos conjuntos monumentais mais conhecidos no país. Mais conhecidos e mais notáveis. Pode-se dizer que isto foi uma espécie de caroço, à volta do qual se formou aquilo que hoje é Portugal. É muito importante este lugar. Havia aqui um castro neolítico, depois foi celtibérico, depois os romanos destruíram isto tudo e foram lá para baixo fazer aquele acampamento, aquele octógono de terra batida a que chamam Cava de Viriato. Isto ficou deserto. Depois vieram os visigodos e fizeram aqui uma grande igreja, uma catedral, e há uma diocese de Viseu, já desde o século VI, imagina, portanto, dos anos 500, já há diocese de Viseu, há bispo de Viseu, e Viseu, na história da igreja em Portugal, tem tido sempre um papel extremamente importante, e tudo isso se pode contar aqui na cidade de Viseu. Tem muito para ver. Até me impressiona hoje, nas escolas continua a dizer-se cidades portuguesas, Lisboa, Porto e Coimbra. Isso já não é verdade, Há outras grandes regiões. Hoje, depois de Lisboa e Porto, esta região de Viseu, Aveiro, esta região é o terceiro polo da atividade industrial do país. É uma lição. Aqui trabalha-se. Aqui ainda há milhares de empresários. Há pessoas que não emigram, que se agarram ao trabalho. Isto está a progredir. É uma lição para todas as cidades portuguesas. Bom, mas eu não venho cá para falar nisso. Venho cá realmente, vou-lhes dizer a verdade. O Museu Grão Vasco esteve fechado durante 3 anos para modernização. E eu não o tinha visto. Depois que abriu, eu acho que justifica-se, é um dos maiores museus portugueses, este museu de Viseu, e portanto vamos visitar o museu e falar em especial de Grão Vasco. Grão Vasco, isto quer dizer o Grande Vasco. O Grande Vasco. Era um Vasco Fernandes, um pintor da primeira metade do século XVI. Um pintor que pintou durante os reinados de Dom Manuel e Dom João III. O museu é consagrado ao pintor Grão Vasco, mas é claro que tem muitas coisas que não são de Grão Vasco. Reúnem-se aqui os tesouros artísticos de toda esta vasta região de Viseu. Em todo caso, embora o museu tenha muito boa escultura, muito boa cerâmica, algum bom mobiliário, julgo que a pintura é o essencial do museu. E para falar de pintura em Portugal, vou começar por lhes mostrar este quadro. Isto é do século XIV, portanto, 1300 e tantos, do século XIV. Não é uma obra-prima, longe disso. Este quadro até, de certo modo, é uma tota, porque isto eram 2 tábuas, ainda se vê aqui ao meio o sinal. Portanto, representa o anjo que veio anunciar a Maria que ela vai ser mãe e a Maria que está a receber o anúncio. É evidentemente um quadro de segundo plano. Apesar disso, é o único quadro que neste museu existe do século XIV e não foi pintado em Portugal, foi pintado em Itália. Pode-se dizer, não chegou até hoje um quadro do século XIV. Chegaram uns frescos, isso sim, frescos a igrejas, mas frescos depois foram recobertos, mas tudo pintura menor, sem que não tem importância nenhuma para a história da pintura. Século XIV. E XV? Bom, XV, eu sei de um grande pintor, realmente, mas que andou lá para fora, foi lá para fora, que era o Álvaro Pires de Évora, um pintor que emigrou e que em Itália pintou algumas coisas e assinou sempre com o seu nome Álvaro Pires de Évora, por isso é que sabemos que era português. Também não é um grande pintor, mas é um pintor já interessante. Aqui dentro de Portugal, o que é que a gente tem no século XV?
Olhem, tem aquele espantoso políptico a que eu chamo os painéis do Infante Santo. Bom, mas há quem chame os painéis de São Vicente. Há quem chame o políptico do Nuno Gonçalves. Há quem chame os painéis das janelas verdes. Cada um dá-lhe o seu nome porque, no fundo, permanece um mistério profundo sobre aquelas tábuas. Foram pintadas por um genial pintor, um homem que consegue, naquelas tábuas, dar toda a sociedade portuguesa dos descobrimentos, todos, desde os vilões ao rei, aos cronistas, aos pintores, aos monges, aos prelados, aos grandes fidalgos. É a nação toda que ali está reunida. É um quadro genial. É a maior obra-prima de pintura que até hoje existe em Portugal. Bom, e que alguém se lembrou de dizer que é do Nuno Gonçalves. O Nuno Gonçalves, um pintor do século XV. Ele não está assinado. Eu acho que ele, digo isto com toda a reserva, sei muito bem que pessoas muito eruditas, estudiosas, inteligentes, têm visto a assinatura. Uns no canhão da bota, outros no fundo, outros bem. Eu realmente não vejo assinatura nenhuma. O quadro, a assinatura, se é que a tem, não se percebe. E devo dizer que aparecer assim de repente um gênio que não tem raízes, que não deixa discípulos, é realmente um caso miraculoso. Porque os génios, na cultura, na pintura, em tudo, os génios têm raízes. Olhem, são como os meninos. Não há nenhum menino que nasça sem ter um período anterior de gestação, sem andar no ventre da mãe. Os meninos não nascem de repente, isso não é possível. Eu não acredito que possa haver um pintor genial em Portugal no século XV se não havia nada anteriormente a ele. Em suma, penso que o quadro das Janelas Verdes é a obra, não de um português, mas a minha opinião pessoal é de que é uma homenagem mandada prestar por Dona Isabel, Duquesa da Borgonha, à morte de seu irmão, o infante Dom Fernando, que morreu em condições dramáticas. Aliás, a data que se tem agora apurado está inteiramente de acordo com isto, coincide com a morte do infante Dom Fernando. Bom, mas tirando esse milagre do século XV, depois aparece-nos, aí sim, uma grande geração de pintores no século XVI. No século XVI eu posso já falar do Jorge Afonso, onde este Grão Vasco parece que estudou, no Gregório Lopes, no Garcia Fernandes, nos mestres do político da Madre de Deus, nos mestres da Lourinhã. Bem, há dezenas e dezenas de grandes pintores. O maior de todos eles é Vasco Fernandes, nascido em Viseu e de quem eu agora lhes vou falar. Não temos maneira nenhuma de saber em que ano nasceu o pintor. Sabe-se que no ano de 1501, quando está a começar o século XVI, ele estava aqui em Viseu e já era um homem casado. Bom, também se sabe que em 1541, 42, ele faz os seus últimos trabalhos. Bom, isto permite, quer dizer, desde 1501 a 41 vão 40 anos. Os homens nessa altura não tinham vidas muito longas, portanto isto permite pensar que ele terá nascido ali por volta de 1475, ou 76, ou 77, enfim, mas é por esses anos, no último quartel do século XV, que ele nasce. É no século XVI, 1501, que já ele vem registado e então começa a pintar. Estou-lhes a falar nisto diante da mais famosa das suas composições,
o São Pedro. São Pedro que ele pintou para a Catedral de Viseu em 1535. É realmente um quadro importante. Claro, agora vamos dizer, é uma obra gênia, assim, uma daquelas coisas. Não, claro que não é. Isto é uma pintura regional. Isto dá a medida dos valores portugueses na pintura. É preciso não ter ilusões. Nunca ninguém veio para Portugal estudar pintura. Os portugueses, sim. Esses é que iam para a Itália, iam para a Flandres, iam para a França, iam para a Espanha aprender a pintar. Aqui nós tivemos sempre uma pintura de segundo plano. Os nossos grandes mestres, como o Grão Vasco, são considerados pintores quase anónimos, por exemplo, na Itália. Em Florença, um pintor deste nível nem seria conhecido. Isto resulta realmente de que somos, enfim, uma cultura marginal, uma pintura periférica. Portugal está longe dos grandes centros nervosos do pensamento e da cultura europeia. Contra isso não podemos fazer nada. Nós não somos o centro da Europa, é preciso perceber isso. E é por isso que não nos podemos descuidar nem desmazelar. Temos que fazer muito pela cultura em Portugal, porque senão isto realmente desliza até se afundar num pântano. Aqui estamos diante do que talvez seja o maior pintor português do século XVI. E estou precisamente diante daquela que é, com razão, considerada a mais notável das suas pinturas. O São Pedro é majestoso, São Pedro, o primeiro Papa, e é isso que quer representar, está num trono, já plena arquitetura do Renascimento, tem a chave do céu, porque é ele quem tem as chaves do céu, assente num livro que é a escritura da Igreja, portanto, a entrada no céu passa pelos Evangelhos. Quem não acreditar no Evangelho não pode entrar no céu. E o rosto, reparem no rosto dele. O rosto não é um rosto seráfico, não é um rosto assim, não. Por exemplo, os Santo Antónios são sempre pintados como uns meninos bonitos. Não. Isto é o rosto de um rude camponês aqui da Beira Alta. Não tenho dúvida nenhuma, quem serviu de modelo àquele rosto, ou seria ele próprio, o que não me custa acreditar, porque os olhos têm uma certa sugestão de autorretrato, são olhos de quem está a olhar para um espelho, portanto, ele pode ser pintado a si próprio, mas o quadro, nestes 500 anos que já tem, passou por tanta repintura, tanto restauro, tanto maltrato que a gente não pode fazer fé em nada. É possível que o Grão Vasco fosse assim, é possível. De qualquer maneira, ele representa um Papa com a tiara e com os dedos a abençoar. Bom, o que é notável aqui é a composição. Aqui o mais importante são estes trapos brancos da alva que o veste, que é a veste interior e que no fundo está por debaixo de todo aquele luxo de sumo pontífice. No fundo quer dizer que todos os homens são iguais. Bom, os fundos é de um lado São Pedro quando era um simples pescador. Ele andava naquele barco, pensava apenas em pescar no mar da Galileia, para fazer a pesca, para matar a fome daquela gente, quando Cristo da outra margem o chama e lhe diz: vem ser o pescador das almas. O outro fundo representa a cidade. Estas cidades do Grão Vasco são sempre simbólicas, uma cidade com torres. A torre é o poder do Senhor, é a autoridade. Bom, mas à sombra da cidade vêem-se duas figuras. Uma está de pé, outra de joelhos. Parece que São Pedro ia a sair de Roma com medo que o matassem, porque em Roma matavam os cristãos todos,
E aí de repente aparece-lhe quem? Aparece-lhe Cristo. Cristo que já tinha morrido no Calvário. E diz-lhe: Pedro, Pedro, onde vais? É o quo vadis, em latim, quo vadis quer dizer onde vais. E Pedro regressou a Roma, ao seu posto, e foi morto, foi crucificado, como sabem, no lugar onde hoje, em Roma, está a Basílica de São Pedro, que é, enfim, o ponto essencial da Igreja Católica. Tudo isto está representado com uma sobriedade, e com muita originalidade. Neste quadro é muito notável como ele sabe combinar a cor com a luz. Reparem, atrás do São Pedro, a luz rasante passa por sobre o fundo do trono e a sombra dele, a sombra da cabeça, projeta-se na parede do trono, a sombra. Bom, tudo isso é realmente magistral e faz deste quadro um grande quadro. Quem quiser perceber até que ponto isto é bem feito, deve compará-lo com outro São Pedro muito notável que está em Tarouca. A gente já lá foi. É o São Pedro de Tarouca. Não é deste mestre, do Dom Vasco, mas de um pintor que trabalhou muito, muito com ele e aprendeu com ele, o Gaspar Vaz. Vejam um e vejam o outro. E vejam na autoridade do rosto, na força rupestre da figura, na harmonia daqueles longes. Que diferença vai de um ao outro? Bom, é a diferença do muito talento ao pouco talento. Mas há outros quadros de Dom Vasco que eu não quero deixar de mostrar. Um dos grandes quadros é esta crucificação. Foi pintado também para a Catedral de Viseu. É um quadro emocionante. Vê-se 3 crucifixos. De um lado, o bom ladrão agoniza em paz, ao centro Cristo, que morre em glória, e do outro lado, o mau ladrão que se contorce de dor, porque nem na morte encontra a paz. Mas é nas figuras que compõem o quadro que está o gênio, realmente. Aqui, as santas mulheres que morrem de dor, mas do outro lado, embaixo, ao pé da cruz, estão os fariseus que maquinam a morte daquele homem que andava a dizer coisas, maquinam, bom. E na outra ponta, vêem-se ali os algozes. Um deles, o que está de verde, até está de costas. Os algozes não tiveram culpa nenhuma, eles nem perceberam o que fizeram. 3 grupos. Os verdadeiros culpados são os fariseus, as mulheres sofrem a dor profunda da morte do homem a quem amavam, os executores do crime não perceberam que foi um crime. E o verdadeiro culpado, esse está lá. Vem o Judas enforcado, está o Judas já pendente da árvore em que se enforcou, com um diabo que lhe leva a alma, não sei para onde. Embaixo tem estas tabuinhas, são as predelas. Eu acho esta central uma coisa extraordinária. Isto nos princípios do século XVI é espantoso, é simbólico. Um homem segura-se ainda ao degrau da escada com um braço, com outro braço ampara o cadáver ainda quente de Jesus Cristo, enquanto numa das pontas do quadro está a cidade insensível ao drama, a cidade que não sentiu nada. Do outro lado estão as santas mulheres, tendo profundo uma paisagem deserta, uma paisagem que chora. Esta predela é para mim uma das coisas mais belas que o Dom Vasco pintou. Um outro quadro muito curioso é esta Última Ceia. Também é um dos últimos quadros que ele pintou. Isto não foi para nenhuma igreja, foi para o paço do Senhor Bispo, o Senhor Bispo Dom Miguel da Silva, que era Bispo de Viseu, e mandou fazer isto naturalmente para a casa de jantar. Isto é muito curioso por várias razões.
Primeiro, isto representa um jantar de judeus. Judeus. Cá estão as ervas amargas, o pão ázimo e o cordeiro, vai além o cordeiro. Isto é um jantar de judeus. Bom, aqui são os apóstolos, a última ceia só há apóstolos, naturalmente. Mas reparem que este está com um riquíssimo trajo de brocado e seda e tem aqui uma espada, uma curta espada. Portanto, é claro que não é um apóstolo. Isto é um rico mercador. Mas aqui escreve-se que este é o São Mateus. E realmente lá está a fazer o Evangelho como o São Mateus. Penso que isto é uma alusão aos mercadores que vinham a Viseu à feira de São Mateus. É, portanto, a apologia dos mercadores que faziam a riqueza da diocese. Bom, mas as surpresas continuam. Aqui vai Santa Maria Madalena, que leva no vaso de alabastro os óleos com que vai ungir e perfumar os pés martirizados do Senhor. É uma santa, vai só amar o Senhor a quem ama. Bom, mas atrás dela, mais pequenino, vai escondido o Cupido. O Cupido que também ama de outra maneira. Esse não é bem ungir os pés. Bem, mas é tão difícil distinguir estas coisas. O amor da santidade, do amor do corpo, e é isso que está pintado. Mas mais, nesta tábua tão pequena, há aqui um drama em 3 atos. De um lado é o amor divino ou profano, ninguém sabe distinguir. Do outro lado, o ódio. Já lá vêm os soldados que vêm prender o Senhor e que o vão sacrificar, flagelar, chicotear. Lá vêm os soldados. E aqui é o culpado de tudo, é a cara dele. Culpado de tudo. Segura na mão a bolsa com os 30 dinheiros. Já tem o pé na escada. Vai a fugir. Bom, é um drama realmente em 3 atos. Esta espantosa capacidade de juntar planos da vida que se completam e se desmentem entre si. Isso é uma das grandes características do Grão Vasco. Queria dizer mais uma coisa. Aqui há uma evidente influência judaica. Ora bem, Dom Miguel da Silva foi um bispo que protegeu os judeus. E a razão, uma das razões, ocorre-me a mim, eu não sei, isto pode ser tolice, mas penso isto, para essa espantosa geração de pintores que marca a primeira metade do século XVI, tem a ver realmente com a adesão de muitos judeus ao cristianismo e com a construção de grandes igrejas, como por exemplo a de Freixo Espada-Cinta, um enorme tríptico, olhem, pintores desta escola, como a de Moncorvo. Essas igrejas, toda a gente encomendava quadros para mostrar que tinha uma fé enorme, que acreditava em tudo aquilo. Bom, e com muitos clientes há muitos pintores. Creio que esse fenómeno de conversão em massa de ricos mercadores ao cristianismo tem a ver com o aparecimento da rica geração de pintores do século XVI. Vasco Fernandes pintou muitos outros quadros, mas é claro que eu não posso agora falar de todos. Estão atrás de mim, estão a ver 14 dos quadros do conjunto de 18 que decorava a Capela Mor da Sé de Viseu. Hoje identificam-se 41 quadros de Grão Vasco. Agora, para conhecer toda esta pintura, é preciso vir a Viseu. Este museu vale bem uma visita. Eu devo dizer que a entrada não é muito cara, são 3 euros, mas quem for estudante, ou quem for professor, ou quem for pessoa de idade, é só 1,5 €. Portanto, não é isso que se justifica caro, se não venha. Tem um catálogo guia, que é um modelo, porque explica quadro a quadro o que lá está, o que quer dizer. Por exemplo, olha, está ali atrás de mim, dizem que este é o primeiro índio do Brasil, mas eu tenho as minhas dúvidas. O índio não é assim. Agora, é o primeiro retrato europeu depois da primeira ida dos portugueses ao Brasil. Mas vale a pena vir aqui.
eu formulo os meus votos para que, em breve, os meus queridos telespectadores conheçam melhor este Vasco Fernandes, este grão Vasco, melhor do que eu nestes poucos minutos lhe pude explicar.